Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo número 4, com o tema: Como está a nossa confiança no Senhor? Que Deus esteja nos abençoando hoje e sempre. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Estas não são palavras estranhas para nós. Aliás, estas palavras nos seguem ou deveriam nos seguir desde o momento mais tenro da nossa idade. Desde o momento em que nós passamos a ter a fé cristã em nosso coração, quando Deus agiu através do batismo ou através da sua palavra. Este é o primeiro mandamento com a explicação do reformador Martinho Lutero, presentes no Catecismo Menor. Um dos livros confessionais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, um dos livros que eu diria mais importantes para a nossa leitura diária e leitura familiar. O Salmo número 4, ele é um salmo onde nós temos uma queixa de Davi. Davi se queixa que seus inimigos estão falando mal dele como rei em uma tentativa de envergonhá-lo. Ele lhes lembra que Deus distingue os piedosos daqueles que se comportam como seus inimigos. Quantas vezes nos vemos falando mal das pessoas em posições de autoridade ou dos colegas e pares? A palavra de Deus condena queixas injustas. Por meio de Davi, Deus nos encoraja a darmos meia volta de nossos caminhos pecaminosos e confiarmos no Senhor. Tal confiança traz paz de espírito e paz eterna. Estas são palavras presentes na Bíblia de Estudo da Reforma, que explicam este salmo e que são muito importantes para a nossa vida diária. Aparece aqui: Deus nos encoraja a darmos meia volta. E nós ouvimos na leitura do livro de Atos, o apóstolo Pedro falando: arrependam-se dos seus pecados. Arrependimento é dar meia volta. Acabamos de confessar os nossos pecados nesse culto, ou seja, acabamos de demonstrar que nós queremos dar uma meia volta na nossa vida, ou seja, se estamos num caminho longe do Senhor, queremos estar no Senhor. Se cometemos pecado, queremos mudar a nossa vida e não mais cometê-los, lutar contra eles. O primeiro versículo do Salmo é uma oração, é Davi falando com o Senhor. O texto diz assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi pede que o Senhor nos ouça, que Deus esteja a nos ouvir e que tenha misericórdia. Nós devemos lembrar que Deus nos ouve em todos os momentos da nossa vida. Mas quando nós oramos pedindo que o Senhor nos ouça, é sinal que nós estamos confiando nele, que nós queremos a ajuda dele, que nós não queremos a ajuda dos inimigos, do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa. Confiamos no Senhor e queremos a sua ajuda. E Davi ainda pede uma coisa extremamente importante: misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olhe para nós e haja com a sua bondade, com o seu amor, com a sua direção. E poderíamos dizer que cada momento que o Senhor age em nossa vida através da sua palavra, através do santo batismo, através da santa ceia, é a misericórdia de Deus agindo em nossa vida. Então, se nós fazemos como o salmista Davi,
e clamamos por ajuda e misericórdia do Senhor, não deveríamos desprezar os atos misericordiosos de Deus em que Ele nos oferece a sua misericórdia para perdão dos nossos pecados. No segundo versículo diz assim: homens piedosos, até quando vocês vão me insultar? Homens poderosos, desculpem. Até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? O salmista Davi aqui está apontando para duas coisas importantes, ou duas coisas comuns que acontecem no dia a dia do ser humano e que acabam afetando também a vida do cristão. Primeiro é a perseguição. Aquele que é cristão, ele é perseguido por aquele que não é cristão. Mas não precisa ser uma perseguição violenta, não precisa ser algo que atinja a sua vida material, que vá lhe causar alguma dor física. A pior perseguição que nós sofremos é uma perseguição espiritual e emocional. Quando muitas pessoas acabam querendo nos incentivar a ficarmos longe do Senhor, dizendo que Ele está em todo lugar, que Ele pode ser encontrado em todos os caminhos, que não precisamos estar na sua presença, e assim por diante, negligenciando a sua palavra. E a outra coisa que o salmista coloca aqui é a questão da idolatria. Muitos joelhos têm se dobrado a deuses que não têm valor, deixando Cristo de lado, por vezes até negando a sua encarnação, porque Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e assim conquistar a nossa salvação. Todo aquele que acha que pode conquistar ou ajudar na sua salvação, em última análise está negando a encarnação de Cristo, pois não era necessário Cristo vir. Se eu posso me salvar ou ajudar na minha salvação, este sacrifício fica em segundo plano. E isto é idolatria, é ter um ídolo acima de Deus, é pecar contra o primeiro mandamento. Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Esta é uma pergunta que nós deveríamos colocar sempre em nossos caminhos, primeiro, para nós não cairmos nisto, e segundo, para alertar aqueles que eventualmente estão neste caminho longe do Senhor ou negligenciando o Senhor, tanto para cristãos como para não cristãos também. Depois o salmista escreve assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Aqui não é dito que o cristão não vai sofrer. Aqui não é dito que aquele que crê em Cristo viverá num mar de rosas. Não haverá sofrimento. Aqui eu me lembro do versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, daqueles que são fiéis a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Senhor é fiel e Ele trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Não é aqueles que não pecam, não é aqueles que são santos por suas atitudes, são aqueles que são fiéis a Ele. Justamente é o oposto, é aquele que reconhece a sua necessidade de perdão, que reconhece, como nós confessamos: eu sou um pobre e miserável pecador, e eu preciso da tua misericórdia. E todas as coisas irão cooperar, irão trabalhar juntas para o nosso bem. E aqui poderíamos perguntar: qual é o nosso bem? Simples,
A salvação eterna. Confiantes em Cristo, firmados nele, cuidados por ele, alimentados por ele, temos fé. E com a fé, nós vamos para o céu. Sem ela, infelizmente, o caminho é outro. Por isso, nós devemos cuidar muito bem desta fé. E que, aliás, não é trabalho nosso. Nós, muitas vezes, atrapalhamos até o cuidar da nossa fé. Porque esta fé é cuidada e fortalecida pelos meios que Deus escolheu. Pela palavra, pela Santa Ceia. Lembrarmos do dia em que fomos batizados. Para aqueles que foram batizados quando crianças, nós não vamos lembrar do pastor ou o padre derramando água nas nossas cabeças, mas eu vou lembrar do dia. Eu vou saber em que dia eu fui batizado e que neste dia o Senhor me chamou para a sua família. E aí nós poderemos ver quão grande é o amor de Deus, como o apóstolo João colocou, porque Ele nos tem chamado de seus filhos, e de fato somos filhos do Senhor. Versículo 4, o salmista diz: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Aqui está a ligação com os outros textos bíblicos que fala sobre arrependimento. Parem de pecar, reflitam na sua vida, olhem quantas vezes negligenciamos o amor de Deus. Reflitam quantas vezes deixamos o Senhor de lado, ouvindo a voz dos inimigos do Senhor, do diabo, do mundo e da nossa própria natureza pecaminosa. Parem de pecar, arrependam-se, examinem a sua consciência. E aqui é uma coisa importante que diz: quietos nos seus quartos. É uma reflexão pessoal, particular. Deus nos dá essa capacidade. Deus nos dá essa motivação. Eu não preciso ficar pedindo para os outros ou ainda esperando que os outros venham me apontar o erro. Deus, aos cristãos, dá essa capacidade. Reflitam, sozinhos. Reconheçam o quanto vocês precisam do Senhor. E então, vem uma ação. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Aqui pode até parecer que as nossas obras são importantes para a nossa salvação, mas elas são reflexo da salvação. Elas são resultado da salvação. Lembramos, o Antigo Testamento todo nos conta histórias de sacrifícios de animais, ofertas queimadas ao Senhor, coisas que não seriam mais utilizadas pelos seres humanos, mas nós estamos dedicando a Deus. E tudo isto eram símbolos, eram manifestações, apontavam para o Cristo Jesus, que viria se sacrificar na cruz por nós, entregar a sua vida por nós. E então, o profeta Oséias escreve da parte do Senhor: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Parece um pouco contraditório, já que Davi escreveu que nós devemos oferecer sacrifícios, mas aí ele explica: em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Então, o maior sacrifício que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor. E aí vem os mandamentos de Deus. Hoje, novamente, eu pude conversar com os confirmandos, estávamos terminando o assunto da oração, mas todos os assuntos da instrução de confirmandos são interligados, e novamente eu pude falar dos mandamentos para eles. E aí uma coisa importante quando falamos dos mandamentos de Deus, quando nós olhamos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus não são punitivos para nós, porque nós já merecemos a condenação eterna. Não tem punição maior para o ser humano do que a condenação eterna. Mas Deus nos dá os seus mandamentos de uma forma protetiva. Os mandamentos nos protegem de viver uma vida pecadora, uma vida longe do Senhor, uma vida em desacordo com a vontade de Deus. Nunca vamos ser salvos por cumprir os mandamentos.
mas cumprindo eles, ou tentando cumpri-los, Deus está me protegendo. Deus está me guiando para ter uma vida apegada a Ele. Jesus fala no texto de João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É maravilhoso estarmos na casa do Senhor. É maravilhoso nos reunirmos para dar glória a Ele, somente a Ele, o Deus verdadeiro. Mas isso tem que vir de espírito e de verdade, não da boca para fora. Não apenas como um corpo presente na igreja ou na frente de uma tela de computador ou do celular, assistindo gravações e cultos ao vivo. Eu adoro o Senhor em espírito e em verdade, do fundo do meu coração, porque Ele é o meu Salvador. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige, e Deus exige fidelidade a Ele. O primeiro mandamento nos diz isso: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o único. Nada tem que tomar o meu lugar. Nem um outro Deus, outros deuses, nem os anjos, nem os santos, nem o trabalho, nem a família, nem a saúde, nem os prazeres. Nada pode estar no lugar do Senhor. Eu sou o Senhor, Deus diz. O versículo 6, o salmista diz assim: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olhe para nós com bondade. Poderíamos ficar sem entender por que Davi está colocando isso, porque afinal não é errado pedirmos ajuda do Senhor, não é errado pedirmos bênçãos do Senhor em nossa vida, mas muitas pessoas apenas procuram o Senhor por bênçãos materiais. Teologia da libertação, teologia da prosperidade em nosso meio, mostrando isso, a ação de Deus aqui e agora, e somente aqui e agora. Não apontando para a cruz de Cristo, não mostrando que o Senhor sofreu para ser o nosso Salvador, se esquecendo de pedir em ajuda material, se for da tua vontade, Senhor. Oramos pela cura, oramos sim por prosperidade, oramos por paz, mas se for da tua vontade, Senhor. Se Deus não quiser, Ele não vai deixar acontecer. E muitas pessoas têm se dobrado ao inimigo, que tentou Jesus dizendo: se tu me adorares uma única vez, te darei todos estes reinos que são meus. O diabo no deserto tentando Jesus, ao que Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, só a Ele orarás, só a Ele buscarás. Muitos joelhos têm se dobrado a deuses que não têm valor. E o salmista continua dizendo, e aí vem o complemento do porquê é errado pedir estas bênçãos a Deus somente olhando o material. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. E aí lembramos o versículo 1 de 1 João capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. A felicidade que o Senhor põe no meu coração, e Ele coloca esta felicidade pelo perdão dos pecados. Ele coloca esta felicidade em reconhecermos que somente existe um Deus, um Salvador, um Consolador. E esta felicidade é muito maior do que a daquele que tem comida com fartura.
do que aqueles que não têm nenhum problema material. Porque aquele que tem Cristo em seu coração, aquele que confia em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, este tem o perdão dos pecados e sabe que a sua vida está além deste mundo. Tem garantida a eternidade, irá viver no novo céu e na nova terra que Deus prometeu. Isto é muito melhor do que ter comida com fartura. E só aproveitando esta expressão, vivemos numa época em que o alimento espiritual da palavra do Senhor está presente com fartura em nossas vidas. Poderíamos dizer que nós temos diversos meios em que a palavra do Senhor está conosco. Mas muitas vezes nós, seres humanos, cristãos e não cristãos, estão desprezando este alimento. Estão colocando de lado a palavra do Senhor. E o último versículo, o salmista diz: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. É maravilhoso quando nós podemos deitar, colocar a nossa cabeça no travesseiro com uma consciência tranquila. Saber que os nossos pecados estão perdoados. Vivemos ainda com problemas no mundo, boletos com vencimento no dia seguinte, familiares com doença, colheitas a se fazerem, corrupções acontecendo em nosso meio, tanta injustiça, tanta coisa ruim, mas nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, podemos deitar e confiar nele, saber que ele está conosco. Segurança verdadeira para a vida eterna, somente em Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro Salvador. E aí eu cito o versículo 45 da leitura do Evangelho de hoje, que é muito importante para nós. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras. Jesus abre a mente. A ação dele é que abriu a mente deles. Não foi a ação dos discípulos. Eles não tinham condição disso. Da mesma maneira, nós não temos condição de ter o entendimento do Senhor sozinhos, isolados da palavra, do sacramento, sem valorizar o batismo. Nós precisamos do Senhor em nossa vida, para que Ele abra diariamente o nosso entendimento frente ao que nós estamos passando, frente a quanto nós precisamos confiar que a mão do Senhor está a nos sustentar, a nos guiar, a nos abençoar. Como está a nossa confiança no Senhor? E então eu volto às palavras lidas no início da Bíblia de Estudo da Reforma. A palavra de Deus condena queixas injustas. Por meio de Davi, Deus nos encoraja a darmos meia volta de nossos caminhos pecaminosos e confiarmos no Senhor. Tal confiança, e apenas esta confiança, traz paz de espírito e paz eterna. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.